voltar a Sergipe, prazer voltar na terra, talvez um dos maiores professores de escola austríaca que o Brasil tem, um dos maiores do mundo, que é o professor Antônio Miller, que é um grande amigo e uma referência no mundo, né? Às vezes o pessoal não entende, talvez o Samuel sabe disso, até que ele sai de São Paulo para ser aluno do professor Antônio Miller aqui em Sergipe, e tenho certeza que o Instituto Mises Brasil tem uma honra imensa de tê-lo como nosso professor titular da pós, nosso professor, uma referência em toda a teoria monetária da escola austríaca, um dos caras que mais entendem, mais respeitado no mundo, não só no Brasil. Às vezes o Sérgio Pontes talvez não tenha a dimensão do tamanho que é o professor Antônio Miller na escola austríaca, e como é um privilégio ter em Sergipe, a tal ponto, o Samuel ter saído de São Paulo para fazer mestrado aqui em Aracaju para conseguir tocar essa função. Acabou casando, né? Acabou dando outra função em Aracaju para isso. Muito bom rever meu grande amigo, querido amigo, respeitabilíssimo professor Ricardo Vélez, um dos caras, apesar de não ser brasileiro, uma das pessoas que mais entende de Brasil. Então, para mim, sempre é uma honra, principalmente falar nesse momento sobre um tema tão relevante, e rever amigos queridos, né, com Lucas Berlanza, Ricardo Alexandre, voltar a Aracaju é sempre muito interessante. O meu livro está ali fora, eu vou falar um pouquinho sobre o caos brasileiro, né? Mas antes de falar do caos, eu vou falar um pouco sobre o que a gente teve de vitória recente. O professor Antônio Miller estava conversando comigo com o professor Ricardo Vélez lá fora, e falando que não estava otimista, estava muito pessimista. E é interessante que na história recente do movimento liberal nós tivemos vitórias gigantescas. Uma delas é o Uber, os aplicativos de transporte. Eu vim para cá, o aplicativo de transporte, e essa é uma vitória do movimento liberal. Tanto de audiência pública, o tanto de ações, a própria DPF no Supremo Tribunal Federal, fui eu que fui o advogado. Então você tem uma série de vitórias relacionadas a esse tema de liberdade de transporte no Brasil. Outro tema que o Lucas acabou de falar é a lei de liberdade econômica. Foi um avanço espetacular no dia a dia do Brasil, do brasileiro, e a gente não tem a dimensão disso. É engraçado que quando a gente fez a lei, eu estava lá no Congresso à época, trabalhando para aprovar a MP 881, que depois se torna a Lei de Liberdade Econômica, e a gente não esperava que os estados e municípios não fossem cumprir a lei, né? Porque incrivelmente não precisaria dessa confirmação dos estados e municípios para cumprir a norma cogente, né? Que é uma previsão legal para isso. E a gente acabou descobrindo que os estados e municípios queriam ter, né, para uma desculpa absurda, dizer que não tinha lei estadual ou municipal para cumprir uma lei federal. Não faz, né, Alexandre, nenhum sentido, mas era isso. Mas isso não começa agora. É interessante a gente entender que o nosso país ele tem uma fundação, uma visão muito interessante do que ele aconteceu, como ele aconteceu e por que ele aconteceu. Eu estava dando uma palestra com o Lucas Berlanza alguns meses atrás em Recife, e o pessoal começou a mentir um bocado sobre a história do Brasil, e a história do Brasil é muito interessante, muito bonita e muito respeitável. Nós tivemos gigantes do quilate de Visconde de Caiú, nós tivemos gigantes como Visconde de Ouro Branco, tivemos gigantes como Dom Pedro I e Dom Pedro II, mulheres espetaculares como Maria Leopoldina, Teresa Cristina, Isabel, Maria Quitéria, Bárbara de Alencar, entre outras mulheres formidáveis que esse país teve, e simplesmente elas são deixadas de lado porque não cumprem a ideologia ou porque foram destruídas por uma visão de mundo. Começar a falar um pouco sobre esse momento, até chegar, nós tivemos 8 constituições no Brasil, mas começar a falar sobre a primeira dela, vou dar um panorama mais geral sobre como essa ideia acontece, até para a gente entender a consequência, né, a base disso. Nós tivemos 8 normas fundamentais, 8 normas constitucionais, e essas normas constitucionais elas vão ter, obviamente, a mesma regra do jogo de uma empresa. Imagina que uma empresa vai mudar a sua regra básica, Ricardo, 25 a cada 25 dias. Basicamente foi o que o Brasil fez a cada 25 anos. Nós mudamos a regra do jogo brasileiro. Nós tivemos 8 constituições, hoje nós temos uma muito ruim, e repito, é melhor com ela do que sem ela, mas muito ruim, que está em vigor até o momento. Mas isso não começou agora. A gente estava conversando lá fora, e eu estava falando sobre um gigante chamado Dom João VI, que é tratado como um comedor de coxinha de galinha e alguém que não vale a pena ser conhecido, tratado como alguém que foi traído pela esposa, aí sim uma mulher muito ruim, chamada Carlota Joaquina, né, que era uma golpista efetivamente, que não queria ter essa visão de Brasil ou mesmo de Portugal, e acabava querendo destruir a reputação do seu marido. Portugal migra para o Brasil em 1808, e é muito interessante que um chefe de Estado, um dos mais importantes
ditadores que o mundo teve, né? Tocqueville falou isso, perdão, Edmund Burke falou isso, que quando acabasse a Revolução Francesa, aquilo pariria uma ditadura, e o ditador apareceu, né? Napoleão apareceu, e quando Napoleão apareceu, ele foi invadindo toda a Europa continental, chegando até Portugal, quando Portugal simplesmente migra para outro país. Mas é muito interessante que Portugal migra, toda a estrutura burocrática de Portugal migra, toda a corte migra, toda a biblioteca migra, toda a riqueza migra, todas as instituições migram de um país para o outro, transferindo a sede de um poder para outro. Como é que alguém incapaz faria isso, professor Ricardo? Como é que alguém que era incompetente teria capacidade de fazer isso? E ele traz todo Portugal para o Brasil e traz a corte, e que é algo que não foi de maneira, digamos assim, assodada ou sem planejamento. Portugal tinha um plano muito claro se fosse invadido. Portugal é um país muito pequeno, com um império gigantesco espalhado pelo mundo, e que a sua maior joia do império era o Brasil. Ele transfere a sede do Brasil, a sede de Portugal, do reino, para o Rio de Janeiro, naquele momento, lembrando que o Brasil já era vice-reino de Portugal já desde 1620, já era vice-reino de Portugal, já não tinha essa figura da colônia, né? Ou seja, era a extensão do território português, e esse território português migra para o Brasil, com todos os problemas. Por exemplo, que Portugal não tinha problemas, tem patrimonialismo, a gente sabe que é um problema histórico do Brasil, mas ele migra para o Brasil em 1808 e traz toda a corte real para cá. Em 1815, logo depois, né, vinha um rapazinho com 11 anos de idade, chamado Dom Pedro I, encantado pelos Lusíadas, encantado por essa ideia, trazendo essa leitura, também encantado por Heitor e por toda a visão de Homero, quando veio Dom Pedro I para o Brasil. E a gente tem esse momento até 1815, quando a corte passa a ser reunida Brasil, né? Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, o Brasil passa a ser sede do Império Português. Nós passamos a ser sede de um império até 1822, até 1822, quando vai ter a independência. Mas antes disso, em 1820, quando o exército, né, começa a expulsar da primeira pressão, e mesmo as cortes portuguesas tiram o Brasil, né, tiram João daqui, e Pedro fica. Quando Pedro fica, isso começa a ser uma coisa muito interessante, ele sempre se dizia um liberal, e naquele momento houve guerra no Brasil, começa a haver batalhas em 1822 no Brasil, quando Dom Leopoldina diz, junto com Pedro soma e diz, vamos ficar e vamos fazer esse um novo país. Esse é um momento muito importante, porque a partir disso o Brasil luta pela sua própria independência. As tropas portuguesas que estavam estacionadas no Brasil começam a entrar em batalha, porque tem um papo sempre, né, do Brasil, o brasileiro é um homem cordial, não houve guerras, não houve batalhas, não houve nada disso aconteceu pelo país. Esquece de dizer da Revolução Constitucionalista de 32, 40 mil mortos, esquece de dizer da Revolução, da Guerra de 2 de julho, 8 mil mortos no país. Ou seja, nós tivemos guerras sim nesse Brasil, tivemos batalhas sim, e vencemos quase todas elas, com exceção da Bacia Cisplatina, né? Com exceção do Uruguai, em que fizemos um acordo com a Argentina e deixamos, aquilo ali nem era argentino, nem era brasileiro, passou a ser Uruguai, antes de ser em determinado momento brasileiro. Em 1823, Dom Pedro I chama a sua primeira constituinte. Essa constituinte, ela tem inclusive algumas obras sendo publicadas agora, falando sobre esse momento, falando dos 100 anos da constituinte, dizendo que muita coisa se aproveita dessa constituinte. Mas Dom Pedro I, quando a recebe, ele viu uma coisa muito interessante, havia uma quebra de poder muito forte da monarquia, e havia um ganho, né, um objetivo de um ganho, aspas, do que o professor Ricardo estava falando comigo, do ganho temporal, da preocupação do momento atual, ou seja, do ganho dos corporativistas com isso. E Dom Pedro diz, não, essa Constituição não. A partir daqui é muito interessante entender que a ideia liberal não é uma ideia econômica, ela é uma ideia eminentemente política. Ela se contrapõe a algo que vinha no mundo, que era o absolutismo. Ou seja, o absolutismo estava espalhado pelo mundo e começava a surgir no mundo essa ideia com as revoluções liberais, até chegar a essa batalha final que acontece no Brasil, que vai ter uma guerra muito importante, que é a Guerra de Portugal, que é a Guerra do Porto entre Miguel e Dom Pedro IV,
em que essa batalha vai ser vencida por essa ideia liberal. Ou seja, essa batalha é encerrada pelo mundo a partir desse senhor Dom Pedro I, que abre mão de 4 coroas. Não sei se vocês sabiam disso, né? Dom Pedro I abre mão de 4 coroas: coroa do Brasil para o filho, Dom Pedro II, coroa de Portugal para a filha, Dona Maria II, a coroa da Grécia foi oferecida a Dom Pedro I, ele negou, e a coroa da Espanha foi oferecida a Dom Pedro I, ele negou. Abriu mão de 4 coroas. Dom Pedro I está para o Brasil como George Washington está para os Estados Unidos, ou seja, podia ter sido absolutista, não foi, podia simplesmente ter não feito nenhuma constituição, o que quisesse fazer poderia tocar, poderia ter um poder autoritário, reuniu o país, assim como George Washington reuniu o país, fez uma constituição que se subordinava a ela, assim como George Washington presidindo os trabalhos na Constituição da Filadélfia fez essa situação, ou seja, teve 30 filhos reconhecidos, tá? Teve mais que ele não, ninguém sabe, o que ele reconheceu são 30, tá? Foi alguém que amou bastante o Brasil, né? Amou bastante o Brasil, as brasileiras inclusive, e foi casado, mal casado no primeiro casamento, apesar da mulher brilhante que tinha, Maria Leopoldina, e depois se apaixonou por sua segunda mulher, Amélia, que foi sua esposa até o fim da vida, se encantou por essa mulher e se aquietou, né? Bem assim, se aquietou, baixou, como diz aqui no Nordeste, baixou o facho, tá? Dom Pedro I até 1823 não aceita a Constituição e forma uma Constituição em 1824 com o Conselho. Essa Constituição ela ficou em vigor por mais tempo do que qualquer outra Constituição do Brasil. É de longe a melhor Constituição do Brasil, mas a gente foi ensinado durante as nossas aulas de História que o poder moderador era um poder absoluto a Dom Pedro I. Lembra disso? Aos imperadores. Isso é mentira, tá? Só para deixar claro. O poder moderador, por excelência, é um poder neutro, criado por Benjamin Constant. Ele tem, por excelência, ser um não poder. O nosso imperador ele não podia propor leis, ele não podia propor emenda constitucional, ele não podia propor, Alexandre, a MP 881, a medida provisória 881, que por sinal agora nós já temos a medida provisória 1174, tá? Então assim, em pouco mais de 4 anos, quase 300 medidas provisórias, quase chegando a 400 medidas provisórias, desde o começo do governo Bolsonaro até o governo Lula. Então, só para entender o volume disso. O imperador não podia propor nada disso. A única coisa que ele podia propor era vetar leis, que podia ser derrubada o seu próprio veto. Ele poderia fechar o parlamento, como quase toda monarquia constitucional pode fazer isso hoje, chamar novas eleições. Podia adiar as eleições, nomeava o juiz e punia o juiz, que é o que ele poderia fazer. Depois procure comparar o poder moderador que está na Constituição de 1824 com os poderes que o presidente tem hoje. Você vai ver uma diferença bem grande entre os poderes de cá e os poderes de lá. Entre os poderes que havia aqui, que eram absolutamente limitados, os poderes de lá. Essa Constituição fica em vigor até 1889, com o filho dele, Dom Pedro II, sem dúvida o maior chefe de Estado que esse país teve, de longe, só o Lucas discorda, porque ele acha que seria Carlos Lacerda, certo? Aquele que nunca foi, não tem como comparação. Dom Pedro II, de longe, foi o maior chefe de Estado que o país teve, um dos maiores, considerado os maiores do mundo, né? Dom Pedro II em nenhum momento aumentou os seus vencimentos durante todo o Império. Dom Pedro II custeou bolsa de estudo, custeou viúva, custeou órfão com os seus próprios rendimentos, que nunca foram aumentados. E é muito interessante que com o golpe da República, e sim, foi um golpe, o segundo decreto, era determinando a assistência social, Alexandre. Ou seja, agora o Estado pagará tudo aquilo que Dom Pedro II pagava do seu próprio bolso. Ou seja, nós todos passaremos a pagar a assistência social que era custeada pelo próprio imperador. Só para entender a dimensão que é esse cara. E, por sua vez, a República tentou ofertar para ele salário durante todo o tempo que ele estava fora, ele negou em todas as oportunidades. Nunca aceitou. Dom Pedro II ia para fora do Brasil, foi algumas vezes, e nunca ficou sediado ou gastou nenhum real do dinheiro público para fazer isso. Nunca. Dinheiro dos pagadores de impostos, em nenhum momento. Detestava ficar em palácios, praticamente fugiu de todas as homenagens de chefe de Estado. Ia para lá para conhecer, explorar e entender. Visitou o Egito algumas vezes, por sinal, para entender como é que funcionava o mundo. A nossa Constituição ficou em vigor durante todo esse período, e durante o período que teve Dom Pedro I e Dom Pedro II, em nenhum momento foi decretado estado de sítio, estado de defesa ou qualquer medida de estado de exceção. Você sabe quando isso passou a acontecer? Na República.
né? A partir da República. No momento inicial teve um caos também, mas na República nós começamos a ver isso a partir da Constituição de 1891. Um dia estava tendo debate, o pessoal estava estudando meu livro no Instituto de Estudos Empresariais, a gente está aí fora, e alguém estava defendendo que a Constituição de 1891 era melhor do que a de 1824. Eu por si só, eu escrevi errado, então você não entendeu o livro, né? Você tem que escrever de novo para entender isso. Até porque a Constituição de 1801 ficou em vigor até 1930. O único presidente que não decretou estado de exceção no Brasil foi Campos Salles. Todos os outros presidentes, em especial os primeiros ditadores, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, mantiveram o país massacrado. Floriano massacrou parte do país, cidade de Florianópolis foi um massacre cometido por ele próprio. E nesse momento que você teve isso, todo esse período que teve da República da Espada, inclusive com um golpe dentro do golpe, que aqui começa, né? Em 1889 tem um golpe da República, em 1891 era para ter chamado novas eleições, que era, o Rui Barbosa provavelmente teria ganho essas eleições, não chamaram as eleições, e Floriano dá um golpe e assume o poder na marra e fica até 93 golpista e assassino, que de fato é o que ele era. E essa República do Café com Leite, que também é outra mentira e outro papo, fica em vigor até 1930, com exceção de Campos Salles. Todos os presidentes violaram a liberdade de expressão. Todos os presidentes prenderam pessoas por questões políticas, salvo Campos Salles, que era o que mais se aproximava de um liberal durante esse período que nós tivemos no poder. Então, só para a gente entender esse momento, os nossos imperadores, havia absoluta liberdade de expressão dos imperadores, em especial com Dom Pedro II, era um cara que foi feito o que quiser, podem pesquisar isso, tem muita coisa interessante da imprensa falando isso. E é uma coisa interessante de ser dito, antes de eu virar para esse ponto, é a visão de Isabel. O Brasil, diferente da Inglaterra, né, dessa parte monarca, a gente tem um azar. Dom Pedro II, em 1887, estava muito doente, 1887 e 88, estava muito doente na Europa, muito doente mesmo, quase morto, né? Considerado até por conta assim, não sai daqui, vai morrer aqui. Se ele tivesse morrido ali, Ricardo, a gente teria conseguido alçar uma imperatriz muito interessante, uma mulher absolutamente estudada, preparada, pronta para assumir o império, teria sido dado poder a ela naquele momento, teria tido uma absoluta popularidade, como já era própria dela, inclusive com decretação da Lei Áurea, que vem depois de várias leis pelo fim da abolição dos escravos, ela passa a ter uma guarda negra. Não sei se vocês sabem isso. Isabel tinha uma guarda negra relacionada a ela, que assim que a República deu um golpe, todos os republicanos que se diziam, né, se diziam anti-escravocratas, a favor da abolição, prenderam essa guarda negra, grande parte dos negros, e jogaram todos para Fernando de Noronha, em que foram ou mortos, né, ou desaparecidos, né, sumiram do mapa, assim que a República deu o seu golpe. Nesse momento, é interessante ser dito que a gente não teve a sorte de Dom Pedro II morrer aqui. Era para ter morrido bem aqui. A Inglaterra tem uma sorte, né? Se Charles tivesse assumido há 30 anos atrás a Inglaterra, um caos que não seria. Aí a mulher vive eternamente, é quase uma múmia, certo? Até ele está bem velhinho e conseguir assumir já com algum juízo na cabeça e manter as instituições daquele país funcionando. O Brasil poderia ter tido essa sorte, não teve. Além disso, Dom Pedro II já estava muito doente, já estava bem doente, né, com diabetes, muito sério, e já poderia ter passado o poder para ele, não passou o poder para a filha, que quem assina a Lei Áurea é ela. Tem uma história muito legal com um cara chamado João Camilo de Oliveira Torres, que conta essa história no livro chamado Os Construtores do Império, de como isso aconteceu. Esse cara é o melhor cara para falar sobre esse momento imperial, de longe, certo? Os livros dele estão à disposição na livraria da Câmara, você consegue acessar facilmente pela internet. Até 1930 a gente tem em vigor, no primeiro momento, a primeira ditadura militar do país, com Deodoro e Floriano. Foi uma ditadura muito violenta, muito violenta. Nós tivemos 3 ditaduras no país, alguns dizem que nós estamos à 4ª agora, nesse momento atual, até 1930, quando um assassino, talvez o maior canalha que esse país já teve como presidente, chamado Getúlio Vargas, dá um golpe
de Estado, baseado, né, num livro muito bom do professor Ricardo, que trata sobre isso, nas ideias positivistas de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Essas ideias que eram muito baseadas no Benjamin Constant, que eu chamo de Benjamin Constant o ruim, porque o bom eu gosto muito, né? O francês eu gosto muito. Benjamin Constant, que era o professor da Escola Superior de Guerra, que dá aso e dá base para que parte dessa turma do Exército dê o primeiro golpe de Estado. O Exército no Brasil, isso é importante ser entendido, sempre foi uma força revolucionária. Nunca foi uma força revolucionária, nunca foi para manter a ordem. O Exército destruiu a ordem várias vezes. E toda vida que ele fez isso, o país piorou. Toda vida que o Exército interviu no país, o país piorou. Não houve um momento na história do Brasil que o Exército melhorou a condição do Brasil. Porque o pessoal pensa no Exército como uma bala de prata. Ah, precisamos fazer o Exército agir agora, senão dará tudo errado. E temos que ter essa força, né? Essa medida extraordinária que vai salvar o Brasil dos brasileiros ou das suas próprias escolhas. Até 30, quando entra de novo com o apoio do Exército, o maior assassino que esse país já teve, o maior canalha que esse país já teve, chamado Getúlio Vargas, baseado nessas ideias positivistas e que fica no poder por 15 anos. Aqui, ó, 1889, 1824 a primeira Constituição, 1889 golpe, 1891 a segunda Constituição, 1930 nós ficamos sem Constituição, tá? Nenhuma. Nós fomos governados por decreto até 34 e em 32 explode uma guerra civil muito violenta no Brasil, em que até hoje uma das principais avenidas em São Paulo leva o nome dela, que é a Avenida 9 de Julho, certo? Essa Avenida 9 de Julho, os paulistas lutaram uma guerra muito sangrenta e venceram, aspas, né? Vou dizer, venceram porque Getúlio foi obrigado a fazer uma nova Constituição. Só que ele fez em 34, do jeito que ele queria, da forma que ele queria, no Congresso dominado, controlado e ameaçado por aquele canalha que estava no poder. Só tinha um cara, não sei se já tinha esse papel, Lucas, né? Só tinha um cara que já começava ali em 40, a partir dos anos 40, a partir dos anos 50, vai ter um cara a se contrapor a ele, mas aqui não. Até 34, 37, e o que mais dói, professor Ricardo, é que a aliança que levou Getúlio Vargas ao poder se chamava de Aliança Liberal. Isso é uma das coisas que mais dói. Em 34 nós temos a nossa terceira Constituição. Olha aqui, ó, 1822, 1934. Pouco mais de 100 anos, 3 Constituições. Aí essa Constituição, depois vocês podem pesquisar, ela chega até lá uma previsão de educação eugênica. Você está lá previsto, educação eugênica. É isso mesmo que você imagina, educação eugênica. Tá? Em 34 tinha isso. Lembrando que as ideias fascistas, nazistas e comunistas, elas já eram fervilhantes. Boas e más ideias, elas parecem. Eu estava discutindo hoje no almoço com o Lucas, falando com o professor Ricardo, que as autocracias, ou seja, os ditadores, sempre foram a regra do mundo. A ideia de eu ter democracia liberal, divisão de poderes, essa coisa como nós temos hoje na democracia liberal, na proteção do indivíduo, ela é uma novidade em termos históricos no mundo. Ela tem pouco mais de 200 anos. Ela é nada em termos de história. Nada. O que sempre teve foi a autocracia. E o nazismo, o fascismo e o comunismo eram formas modernas de autocracias. Eram formas mais com roupagem, né? Tinha uma camisa preta, né? Que eram os fascistas. Para quem viu agora Peaky Blinders, está vendo o Mosley, está conhecendo o tal do Mosley. Quem viu? Alguém viu isso? Última temporada do Peaky Blinders vai aparecer esse cara, chamado Mosley. Mosley foi um dos fascistas mais importantes na Inglaterra, já na década de 30, quando Hitler, em 33, alçava ao poder na Alemanha. Então você vê isso acontecer. E o movimento aqui caminha na sequência disso. Getúlio era um fascista, elogiadíssimo por Mussolini em vários momentos. Em 37, com o plano Kohl, que é o plano, começa os planos do mal, né? Eu começo a criar planos do mal. O comunismo vai destruir o país. Nós temos uma ameaça comunista. Se você vê o preâmbulo da Constituição, que é aquilo que se escreve antes de começar o texto constitucional, ele descreve a ameaça comunista e ele cria uma Constituição absolutamente antidemocrática. Ela acaba com todas as garantias individuais e acaba com coisa muito importante, os símbolos estaduais e municipais. Só poderiam haver símbolos nacionais. Getúlio chega a falar em alguns momentos que queria ser um novo Dom Pedro II. Ele era um novo Dom Pedro II, se inspirava. E lembrando que o herói nacional do Brasil, recente, ainda era Dom Pedro I. Dom Pedro I venceu quase todas as batalhas que disputou. Dom Pedro IV venceu a Guerra do Porto, uma guerra
quase impossível de ser vencida. E quando você tem em 37 uma nova Constituição. Aqui lembrando, 30 a 34, Congresso fechado. Abriu um pouco antes de 34, com a Assembleia Constituinte, fazer a Constituição de 34, 34, 37, Congresso aberto, 37, 45, Congresso fechado de novo. Esse pai dos pobres, esse cara que tem um nome praticamente em toda a cidade brasileira, esse canalha, homenageado e colocado como uma grande referência do PDT, ou uma grande referência da esquerda brasileira, matou muita gente, chegou a mandar de volta uma judia para os campos de concentração para Hitler, a Olga Benário, casada com Luiz Carlos Prestes, que passa, casada não, né? Era amigada, porque aqui no Nordeste é amancebada, com Luiz Carlos Prestes, e manda ela de volta à Alemanha, onde ela é morta e assassinada, ela é grávida, tá? Onde ela é morta e assassinada pelo seu comparsa, Adolf Hitler. E é mais interessante que o Luiz Carlos Prestes depois passa a ser aliado de Getúlio Vargas. Política dinâmica, né? Passa a ser aliado de Getúlio Vargas. E de 37 a 45, de novo Congresso fechado, regime fascista absoluto até os Estados Unidos entrarem na guerra. Os Estados Unidos entrarem na guerra, Getúlio é um canalha, mas não é burro, né? Ele começa a negociar o que ele vai ganhar. A Companhia Siderúrgica Nacional, que não havia no Brasil, todo o know-how dela vem por esse acordo feito com os Estados Unidos, por exemplo. Em 45 eu vou ter aqui aí então tem um golpe dentro do golpe de novo, né? Aqui, ó, tem 1824, 1891, 1934, 37 golpe dentro do golpe, 4 constituições. Em 46, Getúlio é afastado. Um golpezinho aqui também, né? Golpe leve, né? Sai, né? É golpe, não deixa de ser, né? Quebra a ordem institucional. Aí vamos dizer, Rodrigo, mas isso é um golpe bom, pelo menos tiraram Getúlio, certo? Ok. Mas 46, nova Constituição. Essa é a primeira Constituição que dá um retorno aos símbolos municipais e estaduais. É a Constituição mais municipalista que a gente tem. O Roberto Campos dizia que a Constituição deveria ter usado como anteprojeto de lei a Constituição de 46, porque ela já teria uma inspiração naquilo que se queria acontecer. Mas só para constar, ó, 1824, 1891, 1934, 37 e 46. 5 Constituições. 5 Constituições. Tá? Vai passando, o Brasil é um país de golpes. Nós somos um país de golpes. E pior, de golpes dentro do golpe. Em 74 nós vamos ter um novo golpe. Aqui com uma Guerra Fria papocando pelo mundo. Mangabeira, Mangabeira do PV. Mangabeira do nome dele? Né? Gabeira. Mangabeira é outro. Gabeira. O Gabeira dizia o seguinte: ou vai ter uma ditadura de esquerda, ou vai ter uma ditadura de direita. E aqui começa a ter uma marcha. 2 marchas acontecendo, a TFP começa a marchar, tradição comum de propriedade, uma instituição muito forte pelo mundo ainda hoje, menos forte no Brasil, ela marcha e a esquerda começa a fazer todas as milícias, todas as mortes, os assassinatos que começam a acontecer. E o tanque sai de Minas Gerais em direção a Brasília, lembrando que Brasília tinha acabado de ser fundado, e o tanque sai de Minas Gerais em direção a Brasília. Os tanques, o terceiro exército, o terceiro comando, vêm de Brasília e chegam e tomam o poder naquela cidade, que aqui eu não vou entrar em detalhes do João Goulart e do Jânio Quadros. Do Jânio Quadros é legal, só para dizer isso. O Jânio Quadros, ele foi alguém que entrou no poder com a ideia do varre e vassourinha, né? Com a ideia de limpar toda a corrupção, ou seja, o político não presta, a política não presta, ninguém acredita nisso, nós temos que recomeçar tudo de novo, dar um reboot aqui em tudo, para iniciar novamente. Não faz nenhuma conversa, não dialoga com ninguém, acha que vai governar praticamente sozinho, e ele disse simplesmente assim, já que ele não conseguiu fazer isso, ele disse: eu renuncio. Achou que ia voltar nos braços do povo, o povo simplesmente disse: isso é doido, tchau, foi embora. E tinha uma característica da nossa Constituição, que o presidente era o mais votado e o vice-presidente era o segundo mais votado. Imagine que o presidente era o Lula e o vice era o Bolsonaro. Era isso. Era essa a realidade, tá? Olha, só esperando, né? É agora, certo? É agora. E você tem um cara arquitetando pelo impeachment, né? Arquitetando pelo golpe. E aí o João Goulart, nós vamos ter outro golpe dentro do golpe, isso aqui é importante falar, que aí cria a ideia do parlamentarismo brasileiro. Tancredo finalizar um golpe no parlamento, mudam, né, o regime em vigor que o povo elegeu, que era o regime presidencialista, e dão um golpe dentro do golpe e criam
uma monarquia que dura 2 anos, de 61 a 63. Em 64, em 63 revoga, volta a João Goulart, aliado da China. Oi? Também um golpe. Que também assim, vamos dizer, é um outro golpe do parlamento, né? Outro golpe do parlamento, coloca, havia uma pressão popular muito grande, em 64 vem os tanques, e nós começamos a ter isso. Vocês também não tem golpe sem armas, né? Estão percebendo, né, que não tem golpe sem armas. Todo golpe militar teve armas no Brasil, todos, certo? Ou armas, ou apoio do exército. Apoio mesmo, assim, pode ir que eu estou aqui. Não há nenhuma hipótese no Brasil que tenha acontecido sem armas, golpes militares. Nenhum. Em 64, golpe de Estado. Em 64, outro golpe. 67, nova Constituição. Castelo Branco, meu conterrâneo, dizia que queria devolver o poder ao povo, fazer como a Revolução dos Cravos, né? A gente faz aqui, afasta a ameaça comunista, de fato muita gente foi presa na época, e em 67 volta o poder para o povo, novas eleições, chama isso. Só que Costa e Silva, que era imbecil, não admitiu essa possibilidade. Disse, não, eu sou o próximo da fila, eu vou ser o próximo presidente, nada disso. E aí, por acaso, uma coisa que nunca aconteceu na América do Sul, Castelo morre. Né? Ninguém sabe de morte matada ou de morte morrida, mas morre. Certo? Um acidente de carro, ele é morto. Assim como Juscelino Kubitschek, um pouquinho antes também, morre, né? Coincidência. Morre numa época que poderia ser um outro candidato a presidente. Em 67, nova Constituição. Então, só para ficar claro, 1824, 1891, 34, 37, 46, 67. Pouca, né? 6 constituições. Qual o país que vai manter uma empresa funcionando com 6 regras do jogo mudando? Vocês viram o impeachment agora da Dilma, né? Grande parte de vocês vão lembrar claramente isso. O Brasil entrou em estado de suspensão. Imaginem uma mudança constitucional. Tudo que é empresário diz assim, opa, eu vou esperar para ver o que é que acontece. Porque a Constituição, ela é uma carta aberta, é um livro aberto, é um livro sem nada escrito. Pode ser qualquer coisa, pode ser escrita ali. Inclusive, eu posso dizer, o Ricardo Alexandre não tem mais nenhuma propriedade. Isso vai valer no texto constitucional. Todo e qualquer empresário desse Brasil ficou em compasso de espera. Ficou em compasso de espera no impeachment do Collor, no impeachment da Dilma. Imagine uma mudança da nossa Carta Magna por 6 vezes. Em 69, nós vamos ter uma emenda constitucional, a de 69, que foi considerada para a mídia do Brasil como uma carta constitucional. Inclusive Pedro Aleixo, que era o vice-presidente que era o único civil que formou a tríade com 2 generais para escrever uma nova carta constitucional, que nada mais era do que absorver tudo aquilo que tinha sido dado nos atos institucionais até o número 5, que é tirar todas as garantias individuais, habeas corpus, mandado de segurança, tudo isso que tange isso, e nós vamos ter a nossa 7ª Constituição. 7ª Constituição. Olha o caos. Aí a gente começa em 85, em 80 João Figueiredo assume, aí tem um cara chamado importante, que depois vale a pena conhecer, chamado Goebbels. Esse cara tem um papel importantíssimo no Brasil e pouca gente sabe quem é ele. Era um dos generais que pensava o Brasil, muito aliado a um cara chamado Geisel, certo? Um gaúcho, positivista também, chamado Geisel. E esse cara, teve um parte da regime militar que ele foi presidente 2 vezes. Um que ele foi um regime muito duro e outro que ele foi abrindo, até entrar João Figueiredo, que fez a abertura final, que era considerado o mais democrático dos generais, mas que não gostava de gente, como ele mesmo dizia, que ele gostava mesmo de cavalo. Em 85, nós vamos ter outro golpe. Maluf disputava a eleição com Tancredo Neves. Tancredo Neves ganha a eleição. Tancredo Neves morre sem tomar posse. Pela Constituição de 67, 69, o candidato que não toma posse tem que ser chamado a novas eleições. O Exército Brasileiro disse, não, vai o Sarney. Vai o vice, vai o Sarney, outro golpe no Brasil. Fácil, né, pessoal? Tranquilo. Aí nós vamos ter outra azar. A gente faz uma Constituição um ano antes da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim cai em 89. A União Soviética é dissolvida em 90. Toda a ideia de esquerda cai pelo mundo. A ideia que a gente falava desde 1920, que o preço não conseguia manter o comunismo, obviamente se confirma. A gente não conseguia ver porque era um regime absolutamente fechado e ninguém permitia a entrada. Ou seja, professor Biller, sempre foi feito um muro para as pessoas não saírem, não para impedir que alguém entrasse. Era essa a grande realidade
que havia em país comunista, uma característica, né? País socialista sempre tem visto de saída, né? Sempre tem visto de saída, não sei se vocês sabiam disso. Quando a gente vai para outro país, a gente pede visto de entrada. Eu vou para os Estados Unidos, eu peço visto de entrada. Se eu saio do país socialista, eu tenho visto de saída. Eu peço para sair do país. Eu peço um visto de autorização de saída do país. Isso só acontece em economias em regimes fechados. Tá? Isso só acontece em regimes fechados. Só uma formação. Em 89, cai o Muro de Berlim. Em 88, a gente faz a anistia. Então, volta toda a turma da esquerda para o Brasil. Aí nós fazemos uma Constituição absolutamente confusa. Então, ela foi criada para ser parlamentarista. Toda a Constituição brasileira foi criada para ser parlamentarista. Toda ela. E essa Constituição que foi criada para ser parlamentarista, ela foi conduzida por um cara chamado Ulisses Guimarães e por outro cara bem à esquerda chamado Mário Covas, que cria o PSDB. Era o PMDB e cria o PSDB. Esse cara tem um cargo que só existiu nessa Constituinte do Brasil, líder da Constituinte. Alguém sabe quem é esse cara? Não, mas ele era o líder da Constituinte. Esse líder da Constituinte, ele tinha uma característica de ter muita força com a esquerda brasileira. Esse cara não era o PT, mas ele estava quase do lado. E no regimento, que aqui é só uma curiosidade, para entender como é que surge o Centrão. O regimento da Constituinte de 1988 ela dizia o seguinte: as comissões, que eram menores, tinham 30 mais ou menos deputados, senador, 30 constituintes, essas comissões, elas vão definir o texto da Constituição. Eram mais ou menos 10, estava 530, mas umas 13 ou 14 comissões. Então, ele vai ter mais ou menos 10, vai ter as comissões, são pequenas, essas comissões com maioria simples alteram a Constituição. Ou seja, eu tenho 33, se eu tiver 17, lá vai ter maioria simples, 17, se 9 votarem, o texto constitucional muda. Maioria simples, certo? Ok? Está claro isso? Só que no parlamento, para mudar no plenário, que a primeira era aqui e era confirmado no plenário, para alterar no plenário eu tinha que ter maioria absoluta. Eu tinha que ter 257 votos. Entendeu? Isso aqui é importante, tá? Ó. Imagina aqui, ó, a comissão tem 33, maioria da comissão 17. Maioria da comissão 17. Se eu tenho 17, eu tenho quórum. Então, posso votar a comissão. Se eu tenho 9 votando favorável, eu altero a Constituição. Então, com 9 carinhas aqui, 9 constituintes, eu alterava a Constituição. Só que para eu alterar no plenário, que tinha em tese muito mais poder do que uma comissão, eu tinha que alterar com o quórum de 257, mas tinha que ter voto de 257. Ou seja, eu tinha que ter um quórum muito alto, que é como passa a lei complementar hoje no Brasil. Eu tinha que ter um quórum alto para eu conseguir passar isso. Nos 530 eu tinha que ter pelo menos 400, 500 para conseguir passar os 257. Era muito mais que falar isso. O Centro Democrático, olha o nome dele, o Centro Democrático, ele surge para alterar o regimento da Constituinte de 88. Ou Centrão, como ele foi conhecido na Constituição de 88, na Constituição de 88, ela foi criada, ele foi criado para alterar esse regimento da Constituição de 88. Não sei se vocês sabiam disso, mas essa é a criação do Centrão, dar equilíbrio ao país. Olha, tem alguns que defendem que o PMDB tem uma função primordial no país, não deixar o país esculhambar. Né? Tem tese disso, tá? Tem tese disso dentro da política, porque na hora que o país vai esculhambar, quem bota na casa? O PMDB. Fez isso com o Itamar Franco, fez isso com Michel Temer. Estou dando uma visão política, real política aqui, tá? Em 92, impeachment do Collor, Itamar Franco elege, fazemos um plano real. Dilma faz o que fez, né? Nós tivemos um Covid, em termos econômicos com a Dilma, né? Se você vê o gráfico do PIB, é um Covid com Dilma Rousseff. Quem é que assume o poder pós-Dilma? Michel Temer. Quem é que arruma a casa pós-Dilma? Né? O que o Temer conseguiu fazer em 2 anos, meu amigo, é um negócio completamente absurdo. Reforma trabalhista. Quase faz a reforma da Previdência. Quase faz a reforma da Previdência. Se não fosse o Janot, ele teria feito a reforma da Previdência. Então, assim, fez muito em pouquíssimo tempo. Muito. Lei das estatais, que foi feito durante esse período dele. E aí nós vamos para a nossa 8ª Constituição, que é uma Constituição que tem no seu texto monopólios como o monopólio do petróleo. O Roberto Campos ele tem um texto que ele diz o seguinte: caramba, por que a gente não colocou na Constituição de 1924 que era o monopólio da lenha? Tinha que ter monopólio da lenha na Constituição de 1924, porque não faz nenhum sentido ter monopólio do petróleo na Constituição. Nós temos uma definição
que empresas estrangeiras não podem ser donas de empresas jornalísticas na Constituição da gente. Nós vamos ter a visão que até mesmo o titular do direito relacionado ao esporte, ao futebol, ao esporte como geral, é o Estado. Ou seja, nós vamos ter uma visão de titularidade do direito, o Estado sendo responsável por tudo naquela Constituição. E mesmo nessa própria Constituição, lá no artigo 170, nós vamos falar em lei de liberdade econômica, vamos falar em livre iniciativa. É uma Constituição absolutamente esquizofrênica. Ela um dia é dirigista, um dia ela é liberal. Um dia ela é intervencionista, um dia ela é um pouquinho menos. Certo? Ela é absolutamente confusa. E ela dá um poder muito grande a um órgão específico. No mundo todo, pessoal, nós temos controle concentrado ou controle difuso. Diabos é isso, Rodrigo? Diabo é esse controle concentrado? Lá na Áustria que surgiu o controle concentrado eu tenho uma corte suprema, uma corte constitucional, onde os processos são julgados lá, e ali vai dizer se aquilo é constitucional ou não. Se determinado tema é constitucional ou não. É lá, só tem essa corte que vai tratar sobre constitucionalidade. Lá nos Estados Unidos, por sua vez, a Suprema Corte Americana, cada ano, pega 100 casos que já existem. Eu litigo com o Ricardo Alexandre, ela pega um caso que já existe e pode levar para a Suprema Corte, ou de ofício, ou a requerimento de uma das partes. Ela pode fazer isso. Só que tem que ter um caso concreto acontecendo. O Brasil é tão ruim em importar, que o Brasil, quando importa ideias, ele importa pior ainda do que qualquer outra coisa que ele importa. Então o Brasil não. Aí o Brasil começa a importar, diz assim, não basta, eu vou fazer o controle difuso e o controle concentrado. Havia uma decisão, um lobby na Constituinte de 88, que era o seguinte: vamos tirar o controle concentrado, o controle difuso, que é esses processos que vão lá do João e da Maria, criminal. Todo e qualquer processo criminal hoje, pessoal, pode ser julgado pelo Supremo. Todo e qualquer processo criminal. Até porque o pessoal pode ser preso em última instância, né? Depois de transitar julgado, então todo e qualquer processo criminal pode chegar até lá. Qual era a ideia do Constituinte de 88? Vamos tirar o controle difuso da Constituinte de 88. Vamos tirar isso. Você sabe quem foi a oposição a retirar o controle difuso da Constituição de 88? Pessoal, políticos, eles têm um interesse. Qual é? Ser eleito. O segundo? Reeleito. O terceiro? Eleito. Só Deus sabe. O Supremo também ele tem uma visão de poder. As pessoas não querem abrir mão de poder. Quando você tira o controle difuso do Supremo, eles perdem poder. Quem mais fez lobby para manter o controle difuso, que dá muito trabalho para o Supremo, foi o próprio Supremo. Porque aquilo ali, a última instância passaria a ser o STJ. Era isso que aconteceria na realidade brasileira. O STJ passaria a ser a última instância de matérias difusas. E o Supremo seria tão somente uma Suprema Corte. Seria um país normal, como quase todos os outros países do mundo fazem. Certo? Isso não aconteceu. Essa é uma das causas de nós termos um caos institucional que nós temos no Supremo hoje. Essa é uma das causas. É muito poder concentrado na mão de poucos. E como a nossa Constituição trata de tudo, certo? Praticamente, tudo é matéria constitucional, então, óbvio, o Supremo pode tratar de praticamente tudo. Já que tudo, em alguma medida, está na base constitucional. Quando interessa a eles, né? Quando não interessa, ele diz, isso aí é matéria, né, reflexa, não tem valor, que eu vou chamar de da jurisprudência defensiva, daquilo que não os interessa. Daquilo que os interessa, eles mudam. Vou dar um exemplo. O Supremo tem jurisprudência consolidada, que qualquer pessoa que perde foro privilegiado, a prerrogativa de foro, deixa de ser presidente, deixa de ser deputado, deixa de ser senador, desce o processo para a primeira instância. Consolidado. A Câmara dos inclusive mandou baixar todos os processos com relação ao Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que tem uma Constituição só dele, não. Certo? Só não. Sabe o que o Supremo está começando a rediscutir agora? Agora, coincidência, que as matérias que não é para perder o foro imediatamente, vamos analisar de novo isso. Por quê, pessoal? Pegar o Bolsonaro. Essa é a razão. Ou seja, em política não tem coincidência, tem consequência. Só para entender o fio da meada disso tudo, da história do Brasil pelas suas constituições, nós tivemos vários momentos que fizeram as constituições mudarem. Em 1824 ela muda por uma visão muito clara de uma monarquia constitucional, de limitação do poder do Estado. Em 1891, 89 nós tivemos golpe de Estado, ela muda por causa disso.
Em 30, outro golpe de Estado, ela muda de novo. Em 37, uma vontade de um ditador ter mais poder ainda, e ela muda novamente. Em 46, novo momento, né? Vitória dos aliados, fim da Segunda Guerra Mundial, perda da visão do ditador, porque todos sabiam que ele era fascista e afastado, muda novamente. Em 64, novo golpe, ela também muda. Em 67, 69, em 88, novo regime democrático, ela muda de novo. A história do nosso país, infelizmente, ela é marcada por golpes, cesseada por golpes. Isso, óbvio, em qualquer lugar que não há estabilidade, há um caos, institucionalidade. E para quem quer gerar mercado, gerar riqueza, tornar um país mais rico e mais próspero, isso dificulta muito. Essa, infelizmente, a história do Brasil é uma história de golpes. Nós temos uma história muito interessante da monarquia, do período monárquico brasileiro, pouquíssimo conhecido pelo Brasil, uma história muito importante ser entendida, que o professor Ricardo Vélez tem um livro sobre o castilhismo, né, tratando sobre essa visão positivista que domina o Brasil até hoje. Até hoje nós brigamos contra essa desgraça que Augusto Conte formou, e muitos brasileiros não têm nem ideia disso. E como é que a gente combate isso? Combater isso precisa que a gente entenda o que de fato acontece no Brasil, para a gente começar a virar história e não ouvir muitas vezes as bobagens que eu ouvi naquele evento lá em Recife, sobre várias mentiras sobre a realidade brasileira. Obrigado, pessoal. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, levante a mão, por favor, que eu levo tem que levar o microfone, mas só vem aqui até a frente. Eu tenho. Eu vou fazer daqui sem microfone. Rodrigo, eu não sou constitucionalista, então tenho certeza que à medida que eu for fazendo a minha pergunta, você vai posicionar o teu míssil ar-terra para me bombardear, mas vamos lá. Eu sou entusiasta, né, de Rui Barbosa, então por isso tem que deixar de antemão dito que a minha Constituição favorita é 1891. Só tem que esquecer a parte econômica dele, que eu não sabia. Não, mas ele publicou decretos, quando a República foi decretada, né, ele publicou decretos muito importantes que permitiam penhora de fazenda e com isso negociação de crédito. Ele acho que teve um bom papel, apesar de sociedade anônima que não precisava de autorização. Eu acho que ele foi teve um bom papel, apesar do encilhamento, mas aí é outra história. Mas eu só faço a pergunta, Rodrigo, não para ser chato, porque eu sou, reconhecidamente, mas porque ontem eu acabei tocando na questão do poder moderador, porque, por exemplo, o ministro Dias Toffoli vem falando que temos um semipresidencialismo com poder moderador, que é o Supremo, e que o Supremo seria o editor da sociedade. Mas o fato é que, apesar de ser uma groselha tremenda, né, uma barbaridade, não prevista na Constituição, que é muito ruim, essa relação com o poder moderador, na minha opinião, ela tem a sua razão de ser, né? Porque eu me filio àquela corrente liberal do primeiro reinado, que tinha Frei Caneca, um grande expositor, e o Frei Caneca tinha um verdadeiro horror ao poder moderador. Ele dizia, olha, isso é na verdade, uma concentração de poderes que vai levar ao despotismo. Então, o meu único ponto, Rodrigo, é que, contrariamente a ti, eu não considero que ele propriamente fosse neutro. Ele era neutro, talvez em teoria, pelo Benjamin Constant, mas ele não era neutro na aplicação. E embora eu fique feliz quando houvesse um governante tão probo e tão generoso como foi Dom Pedro II, eu acredito que em mãos erradas ele seria uma ferramenta de destruição com poder gigantesco. Para dar um exemplo, é claro que deve caber ao monarca chamar eleições, mas, por exemplo, o gabinete em 1868 de Zacarias de Góes e Vasconcelos, primeiro presidente de província do Paraná e um baiano, um dos grandes liberais do segundo reinado, o gabinete de Zacarias de Góes e Vasconcelos foi simplesmente apeado do poder, apesar de ter vencido as eleições. Então eu percebo já ali uma manifestação autoritária e despótica, que era propiciada por esse poder moderador. Uma coisa seria chamar eleições na queda de gabinete, outra bem diferente é o retirar eleições. Até numa passagem de Raimundo Faori nos Donos do Poder, ele diz que um dos motivos políticos de maior desgaste da monarquia
foi justamente essa queda desse gabinete em 1868, o gabinete liberal de Zacarias, porque foi vencida a eleição e simplesmente não, agora vão entrar os conservadores. Então, esse ponto que me incomoda. E eu concordo contigo que realmente as prerrogativas concedidas ao imperador pelo poder moderador eram baixíssimas, eram poucas, não eram muitas, para reformular o raciocínio, mas, por exemplo, ele podia passar leis e sugerir leis como o poder executivo, que ele também concentrava. Podia. Não, mas ele, como poder executivo, por exemplo, ele podia fazer proposta de mudança e legislação. Bom, temos que ler o artigo, né? Isso não foi feito. Então, eu te pergunto diante disso, será que nós podemos realmente, como liberais, tolerar o poder moderador? Vai lá. Qual que é o artigo? O 101 da Constituição e o 102. Vamos lá, eu vou procurar aqui também. 101 e 102. A primeira parte que começou, Alexandre, eu só perdi a primeira parte que eu estava procurando, perdi aqui você começou falando sobre, antes do Zacarias de Góes. Do Frei Caneca, por exemplo, que considerava um ato, assim, um modelo, um monstro. Ele chamava o poder moderador de um monstro. E eu concordo que dava uma concentração de poderes inaudita. Né? Vamos lá, vamos falar disso. O imperador exerce o poder moderador, nomeando os senadores na fórmula de 43, assim como é até hoje na Inglaterra, tá? Nomeia os senadores. A Câmara Alta de lá, a Câmara dos Lordes, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede a bem do Império, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, aprovando e suspendendo indefinidamente as resoluções dos Conselhos Provinciais, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara de Deputados nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocação imediatamente de outra que a substitua, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, suspendendo os magistrados no artigo 154, perdoando e moderando pesos impostos aos réus condenados por sentença, concedendo anistia em caso urgente. O imperador, artigo 102, o imperador é o chefe do poder executivo. Ele convoca, bem aqui, vai ter o que você está falando. Convoca a Assembleia Geral Ordinária. Convoca a Assembleia Geral Ordinária, que é o que o poder moderador já faz, e ele vai fazer decretos relacionados à lei. Vou ler de novo. Decretar a aplicação, expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados à boa execução das leis. Ele não propõe lei, ele não propõe PEC, ele não propõe medida provisória, ele não propõe decreto-lei, porque não é próprio do poder moderador, Alexandre, fazer isso. Rodrigo, mas ele pode influenciar. Claro que pode, certo? Mas na lógica da monarquia constitucional era o parlamento. No século XIX era o parlamento que fazia isso. Era uma função absolutamente imprópria do executivo propor normas, porque não era próprio naquele momento, Alexandre. Isso vai virar muito fortemente pós 17, 18, 19 com 3 constituições: a do México, a da União Soviética e a da Alemanha de Weimar. Aí isso começa a virar fortemente, porque você começa a voltar a centralização de poder nisso. Mas eu gosto da tua fala o seguinte: ele mudou o gabinete. Você sabe, o imperador ele está preocupado com a próxima geração, não com a próxima eleição. Ele poderia perder o poder com isso, não tenha dúvida. O maior prejudicado com a perda do poder era a própria coroa, era o próprio império. Então, assim, tinha a perda do poder político por parte dele também. Poderia haver guerra civil no país, né? Ele fazendo algo que poderia destruir o seu apoio político. Uma das funções de um imperador é ele estar preocupado com o bem-estar do país vai ter. Essa é a função do imperador, isso em qualquer monarquia, certo? Com a vantagem de ela ter uma referência de símbolo que a República tenta imitar em algumas circunstâncias, Alexandre. Quando você pega, por exemplo, a República Argentina, ou que é a República Portuguesa, que é a ideia de que eles fazem a referência do semi-presidencialismo. Você tem uma figura de um presidente com tempo de mandato maior, a Alemanha também é assim. Você tem um presidente com tempo de mandato maior e você vai ter os governos com tempo de mandatos menores. Exatamente para você ter a referência daquele presidente por mais tempo no poder. Ou seja, é uma imitação de uma função que a monarquia constitucional permite. Dentro dessa... Pode falar. Nós cairíamos numa discussão, eu concordo, no 101 e 102 não, mas no 53, quando fala da proposição, discussão, sanção
e promulgação de leis. E aí realmente não é uma pergunta retórica, porque eu não sei a resposta, mas quer me parecer que pelo artigo 53 ele poderia, porque veja, o Poder Executivo exerce por qualquer dos ministros de Estado a proposição que lhe compete na formação das leis. Eu concordo contigo que nós iríamos discutir essa expressão, mas seria uma chatice para todo mundo, talvez menos para nós. Não, mas na prática do império, que lhe compete na formação das leis. E aí eu pergunto, será que não competia? Não. E a pergunta é retórica. Aí você tem que ler o resto. Aí só depois de examinado por uma comissão da Câmara dos Deputados, onde deve ter princípio, poderá ser convertido em projeto de lei. Mas ele podia mandar o ministro, o imperador. O imperador não. O imperador não tem poder para isso em nenhum momento. O imperador não tem poder para isso em nenhum momento. Mas o chefe do poder chefe do executivo. Não. Porque assim, o poder executivo exerce por seus ministros de Estado. Tá? Então já não seria ele. Ele não era ministro de Estado. O imperador não era ministro de Estado. Nunca foi. Ele era imperador. Ele nunca foi ministro de Estado. Ele tinha, inclusive na lógica constitucional brasileira, principalmente após a Lei Saraiva, você vai ter um momento em que você começa a ter de fato uma organização de você ter um primeiro-ministro. Porque no começo do Império Brasileiro não houve a figura do primeiro-ministro. Ela não aconteceu. Isso foi uma evolução na própria lógica de organização dos gabinetes que você tinha. O Zacarias, lá no final, né, quando é que cai o golpe da República, que também é muito interessante, é o momento em que o Deodoro acha que é Gaspar o nome dele, que é o lá do Rio Grande do Sul, que era o cara que tinha ficado com a mulher que interessava ao Deodoro, ou seja, a razão tem um quê de chifre. Gaspar da Silveira Martins, né, que tinha uma relação nisso. Mas não há na figura do imperador em nenhum momento essa possibilidade. Não existe. Até porque a figura do imperador, pela lógica do poder moderador, do poder neutro, era não fazer isso. Não vai ter PEC, não vai ter medida provisória, não vai ter decreto-lei. Você comparar, por exemplo, com hoje, um presidente hoje, a medida provisória está valendo imediatamente, né, com funções imediatas nisso. Então, pode falar, professor. Bem, o tema é amplo demais. Vamos passar até meia-noite aqui discutindo até onde ia o poder moderador. Eu faço uma proposta prática. Quem quiser ter uma visão concreta do poder moderador, o Antônio Paim fez um resumo magnífico de todo o arcabouço legal do poder moderador no curso de introdução ao pensamento político brasileiro que ministrou a Universidade de Brasília pelo sistema de ensino à distância. Eu posso mandar uma cópia dessa cópia que a gente faz em PDF para todo mundo ler esse texto. Eu vou cuidar disso na próxima semana. Não é muito longo, mas ele apresenta as coisas fundamentais. A essência é que a intervenção política é do gabinete, não é do imperador. O imperador cuida da estabilidade do sistema. E a referência fundamental tem duas. Uma é Benjamin Constant de Rebecque, tem a teoria do poder neutro, está muito claro em princípios de política, ele sintetiza muito bem isso. E de onde emerge essa ideia de poder neutro, ou de poder moderado? Do pai de Madame de Staël, Necker, que era um economista, que pagou a guerra dos 7 anos, fez um empréstimo enorme para a França, e lucrou enormidades, tanto que o Luís XVI se coloca como ministro da Economia, para que gerisse bem esse pagamento da dívida. Mas é um tema muito amplo, eu prometo que mando esse texto de Paim que resume muito bem a coisa. O que eu queria destacar é que o nosso drama republicano decorre de um fator fundamental. Se esqueceu do aperfeiçoamento do voto e da representação, que o Parlamento Imperial cuidou de manter e de aperfeiçoar. Mas, chegada à República com os ministros e o presidente positivista, essa questão da representação passou a segundo plano. O voto, o que define é o saber, é a ciência. Então, acabou a referência aos interesses dos cidadãos. Então, esse é o pior drama que foi trazido à Constituinte quando a proposta do senador José Richa do voto distrital ia ganhar
na Comissão de Constituição e Justiça. Eu participei da Constituinte como assessor do Richa, e eu e o Paim participamos para defender a questão do voto distrital. Isso em 88. Em É 88. 88. Houve maioria na comissão. O dia para votar definitivamente isso, Mário Covas trouxe os portuários do Porto de Santos com tacapes para não deixar entrar ninguém. Ouvi de um desses mostrentos: aqui não entra nenhum filho da puta que defenda o voto distrital. Quer dizer, isso não foi votado. Passou ao plenário sem ter sido votado na Câmara, porque é uma irregularidade. Mas então passou. Nelson Jobim chegou a dizer que incluiu coisa na Constituição que não foi discutida na Constituinte. Não foi discutida na Constituinte. O Nelson Jobim falou que outras coisas que não foram discutidas na mas não Constituinte. chegou a... Ele pôs o texto. Houve golpe de parte de Mário Covas. Certamente Mário Covas. O Mário Covas chegou a dizer, foi perguntado para ele por FHC, Michel Temer, Ulisses Guimarães, quando ele estava no hospital, se a Constituição era para ser parlamentarista ou não. A decisão foi um cara prostrado na cama do hospital dizendo não, vai ser presidencialista. De todas as formas não passou, e a nossa desgraça hoje decorre do fato de que não se aperfeiçoou a representação e ficamos patinando numa série de aproximações que não deram segurança ao voto. Então, o grande problema nosso é não ter incorporado os distritos eleitorais. É verdade. E não ter aceito o voto distrital como um fundamento válido para renovar a representação. Só terminar a sua resposta, que é a primeira parte da sua pergunta sobre o Rui Barbosa. Quando o jurista se mete a ser economista, dá desgraça. Certo? Esse é o fato. Ele seria um grande ministro da Justiça. Mudança da SA é essencial, as mudanças que ele fez de evolução de possibilidades jurídicas são fundamentais. O Barbosa é um cara absolutamente fora da curva. Quando ele vai ser economista, aí você escolhendo. E ele foi parte de um governo absolutamente assassino. Assim, essa Constituição deu mote a muita violência. Muita violência. Durante todo o período que ela esteve em vigor, ela foi uma Constituição em que ela fundamentou violência, morte, assassinatos, né, de fato, destruição de uma cidade, Florianópolis, né, cidade do Desterro, Moreira César. cidade do Desterro, pô, as pessoas foram dizimadas naquela cidade, dizimadas, né, uma cidade que tem o nome do seu algoz. Então, por si só, essa Constituição não consegue ser a melhor Constituição. Aí a gente pode entrar no tema da discussão do poder moderador, lembrando que Frei Caneca era um grande inimigo do Império como um todo, não só do poder moderador. Bem, Frei Caneca acreditava no que acredita hoje o ministro Dias Toffoli, que Salvador da despotismo ilustrado de Pombal. Pois é. Ele acreditava nisso. É importante entender esse background para entender o porquê da crítica. Obrigado, pessoal. É um tema que, se a gente pudesse, ficaria a noite inteira, né? Mas infelizmente a gente tem a reserva do auditório, né? Bom, para fazer esse encerramento, né, gostaria de convidar aqui ao palco ele, né, que é jornalista, que é presidente do Instituto Liberal, autor de diversas obras, né,